se o assunto for uma bebida que faz o maior sucesso no Brasil e é reconhecida mundialmente? Isso mesmo, chegou a vez da cachaça. E hoje eu recebo o autor do livro De Marvada a Bendita, a história da gastronomia e curiosidades da cachaça. Eu estou aqui com o Renato Figueiredo, que vai nos explicar um pouquinho mais sobre ela. Obrigado por ter vindo, Renato. Muito prazer, Rony. Tudo jóia? Hoje é tão elegante, né? Cachaça. Antigamente era uma coisa tão cheia de preconceito, essa bebida. Com certeza, Não né? É? Mas vamos falar sobre isso. A cachaça, na verdade, há tempos atrás, há muitos anos atrás, ela era, vamos dizer, uma paixão do brasileiro. Sim. Depois, ela deu uma embarrigada, foi uma bebida que tinha muito preconceito em relação a ela e tal. Mas de onde veio a ideia de você pesquisar dessa maneira a marvada? Pois é, eu até conto no livro isso, que eu não tomava cachaça por puro preconceito, né? Eu achava que ainda era uma bebida com gosto ruim, cheiro ruim, não gostava. Bem-vindo ao clube, eu também fui assim. Pois é, até ouvi falar na valorização da cachaça no exterior e aqui dentro também. E aí eu resolvi pesquisar um pouquinho mais para saber por que afinal estavam falando tanto da cachaça. E foi aí que eu descobri uma bebida espetacular, com mais qualidades até que fariam que ela fosse mais valorizada do que a gente imagina. E aí resolvi contar isso para todo mundo, que é aí que surgiu a história do livro. Agora, como é que foi o seu período de pesquisa? Você pesquisou por aqui, pelo Brasil inteiro? Foi. Essa história toda começou lá em 2009, quando eu comecei a fazer essa pesquisa e cada vez mais fui me encantando sobre o assunto. Então li livros, conversei com especialistas, fiz muitos amigos no entorno disso, visitei Alambiques, fui a Minas Gerais, que é uma região produtora muito famosa. Salinas né? Salinas, o sul de Minas, mas também tem outras regiões no Brasil que são muito bacanas, né? De norte a sul. De norte a sul, exatamente. Sabe que tem livros bonitos, eu ganhei outro dia um livro muito bonito, um livro, se não me engano, é em inglês, capa dura, bonito, o livro que está em cima da mesa, sobre cachaça. Quer dizer, os caras estão fazendo lá fora o que você fez aqui no Brasil. Exatamente. Daí, né, mostra o livro dele que está frisado, né? Aí, ó. Acho que já tem. De Marvada ali, ó. De Marvada a Bendita. Me conta um pouquinho da história da cachaça. Olha, a história da cachaça ela começa aqui no Brasil junto com a história da cana-de-açúcar. Quando em 1532 chegaram os primeiros engenhos da cana aqui no Brasil, a gente pode dizer que começou os primórdios da história do que um dia seria chamado de cachaça. No início, como você falou, ela já teve preconceito, ela já foi muito mais valorizada, mas ela sempre foi uma bebida muito consumida, ela já chegou a ser moeda de troca na hora de compra e venda de escravos. Então era uma bebida importante para a economia do país. Tanto é que quando a corte portuguesa resolveu proibir a venda da cachaça aqui, porque eles tinham uma bebida lá em Portugal chamada bagaceira. Em síntese, uma é feita de cana, outra é feita de uva, depois de amassada, mas é igual, né? Exatamente. E eles proibiram a venda aqui porque queriam que a gente comprasse a bagaceira. Só que isso não foi possível, porque ela era usada na compra e venda de escravos, era usada também nos engenhos para alimentar os escravos, e isso é uma parte triste da história da cachaça, né? Para eles suportarem as condições de trabalho, davam cachaça aos escravos, né? Então é uma parte um pouco triste também, um pouco chata assim de se falar, mas fez parte também da nossa cultura. Curiosidade, o que você tem mais para contar? Várias curiosidades sobre a cachaça, mas uma coisa que muita gente não sabe, Rony, é que a cachaça é uma bebida que pode ser envelhecida, e mais do que isso, ela é a única bebida destilada que é envelhecida em outras madeiras que não só o carvalho. Então você tem aí o whisky, a tequila e até o vinho, que é um fermentado, que são bebidas envelhecidas, só utilizam carvalho. Né? E aqui a gente está no Brasil, tem milhares de madeiras na nossa disposição. Né? E cada uma dá um sabor diferente para a bebida. Então, assim como no vinho você tem vários tipos de uva, na cachaça você também tem vários tipos de madeira para envelhecer. Então tem o bálsamo, a amburana, o carvalho também faz parte, o jequitibá, o ipê e um monte mais. O amendoim, exato, a madeira mais nobre para envelhecimento da cachaça. Bom, hoje em dia a cachaça é
apreciada, como eu falei, que tem até um livro em inglês que eu ganhei de presente, como uma das bebidas mais importantes do mundo. Uma das melhores bebidas do mundo. Como é que se deu isso? Como é que descobriram a nossa cachaça? Pois é, os gringos já estão cansados um pouco do sabor de algumas outras bebidas e procurando coisas novas, né? E agora com o Brasil na moda, cada vez mais vão olhar pra gente. Mas a cachaça, ela tem essa qualidade de trazer uma coisa nova pro gringo, o sabor agrada, e a caipirinha para eles também é muito interessante. Então eles, através da caipirinha, eles estão descobrindo a nossa cachaça. Eu tinha alguns amigos gringos que quando vinham para o Brasil, eram os pilotos de Fórmula 1, iam lá para casa, primeira coisa que eles chegavam em casa, caipirinha, caipirinha, e feijoada, era feijoada e caipirinha. Adoram caipirinha, de fato. Hoje é um drink da IBA, você sabe. A International Bartender Association instituiu a caipirinha como bebida reconhecida, internacionalmente reconhecida. Só que o que fazem lá fora é um horror. Eu tomei, é horrível. A nossa é que é não boa. Sabem fazer não sabem a verdadeira, né? Agora, você disse que seu livro descobre várias características que fazem da cachaça uma bebida com mais sabor do que se imagina. Então, quais são elas? Muito legal a pergunta. Muita gente não sabe disso, né? Escuta muita gente falar que a cachaça é uma bebida que não gosta do sabor dela e toma num trago só. Mas a cachaça de qualidade, que pouca gente conhece ainda, né? Tem um preconceito quanto a isso, ela tem mais sabor simplesmente por causa do álcool. O álcool da cana, ele consegue guardar um frescor ali da matéria-prima por questões químicas, físicas e da fermentação. Então ele consegue guardar um pouquinho mais do sabor da matéria-prima do que, por exemplo, a vodka, que é um álcool sem sabor. Você tem a possibilidade de envelhecer a cachaça em várias madeiras e também de tomá-la pura. Então só nisso você tem uma variedade de sabor muito grande. E a cachaça vai muito bem com muitas frutas que a gente tem aqui à nossa disposição. Então, assim, tem um universo de sabor que transita ao redor da cachaça que é muito grande e que a gente ainda não aproveita, né? Então, tem misturas também que as pessoas fazem com cachaça, especiarias colocadas dentro da cachaça. Tem coisa muito interessante. Eu vi outro dia, tem uma coisa chamada alcaçuz. Não, alcaçuz não, me esqueci o nome agora, mas é muito legal, me deram para tomar. É feito isso em Piranguinho, aqui no interior de São Paulo. Entre São Paulo e Minas. Sassafrás. Sassafrás, sim. Rapaz, que coisa. Tem uma bebida internacional. Uma madeira que eles colocam ali. Tem com cambuci também. É muito legal isso, porque cada dia eu mesmo aprendo novas misturas que dão muito certo. Então tem um universo aí muito amplo. Agora, tem uma dúvida que é muito comum e que, na verdade, é uma grande confusão entre cachaça, aguardente, pinga. Existe diferença mesmo? Né? Essa é uma excelente pergunta. Muita gente me pergunta isso também, né? Porque a cachaça foi o nome oficial adotado pelas entidades que estão valorizando, né, o produto. E pinga, para alguns, é o nome da bebida de qualidade inferior. Pois é, engraçado, né? Só que, no entanto, se você for para Paraty, por exemplo, ou mesmo aqui no interior de São Paulo, alguns lugares de Minas, pinga é o nome genuíno da bebida. Claro. É o que a população chama com carinho até. Então eu digo assim, cachaça e pinga fazem referência à bebida feita no nosso interior, com qualidade, no alambique de cobre, com todas as normas de segurança ali para serem seguidas, as normas de fabricação. Então a cachaça e a pinga de qualidade são a mesma coisa. A aguardente é um nome técnico dado à bebida. Então geralmente as industriais são chamadas de aguardente industriais. A lei diz que aguardente e cachaça, a aguardente industrial também pode ser chamada de cachaça. No entanto, eu falo que tem qualidades sensoriais, né, de gosto e de sabor que são um pouquinho diferentes. Então eu prefiro falar que aguardente industrial é o produto que a gente encontra às vezes para vender no supermercado, que é feito na indústria, em maior escala, né, que ainda é aquele produto com um gosto um pouquinho menos menos saborosa, vamos dizer assim, mas a qualidade técnica é confiável também, não é que ela é de pior qualidade. São eventualmente cachaças que não são feitas para a degustação, mas pode fazer uma caipirinha, é isso que você quer dizer? Exatamente, Tá.
Jovens, universitários, jovens acima de 18, lógico. Né? Nunca... Como é que a gente pode fazer para escolher uma boa cachaça? Tem fórmula para isso, não? Pois é. Uma grande fórmula é você procurar guias, pessoas que já tomaram e conversar, que é um prazer você falar sobre isso e descobrir também com pessoas que gostam sobre isso. Só que na hora de comprar cachaça, uma grande dica, importante dica, é a gente tomar cuidado com aquelas bebidas que não são registradas, que são produzidas em alambiques ainda sem registro, clandestino. A famosa cachaça de rolha? Isso também, cachaça de rolha, cachaça de cabeça, que às vezes as pessoas acham, nossa, que cachaça saborosa e tal, mas às vezes esses elementos que dão muito sabor, assim, um perfume muito forte, e às vezes que quando a cachaça desce queimando, aqui passa no nariz queimando, no olho queima, a garganta queima muito, isso é indício de uma produção de má qualidade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o que eu indico para as pessoas é procurarem um rótulo, no rótulo atrás, ver se ela está registrada no Ministério da Agricultura, só ver se ela tem um registro no MAPA, que é o órgão competente para isso. Se tem um número lá, significa que ela já está registrada. E se tem um lacre da Receita Federal. Já são alguns indícios de que aquela cachaça pode ter maior qualidade, tem uma seriedade um pouco maior ali na produção. Alguns selos também já são aplicados por algumas associações mineiras, Paraty, essas regiões mais fortes na produção já estão fazendo alguns selos de qualidade. E tem o selo do Inmetro também, mas nem toda cachaça de qualidade já está com esse selo. Então, se não tem o selo do Inmetro, não precisa ficar preocupado que ela não tem, porque ainda estão implantando este selo. Mas esses selos ajudam, né? Agora, Renato, uma coisa que me interessa muito, até porque eu tenho um fascínio muito grande por harmonização, foi uma coisa que eu estudei muito, que é a harmonização com vinho, né? E eu tenho muita curiosidade nessa história da harmonização na gastronomia com a cachaça. Existe? Claro, claro, tem especialistas aí cada vez mais estudando isso, né, e fazendo isso, né, da gastronomia, que tem, você ali depende do prato, você vai usar uma cachaça envelhecida ou você vai usar uma cachaça branca, né, que a gente chama, que é a cachaça sem envelhecer, a madeira que você vai usar, né, o teor alcoólico, então uma série de fatores, que aí é muito legal deixar, né, os especialistas também fazerem isso, porque envolve, né, como você falou, série de estudos e tal. Mas a dica que eu dou para a pessoa que gosta de cozinhar, gosta de apreciar, se ela gosta disso, ela já vai saber também dar o seu toque pessoal, né? Então o segredo é você experimentar a cachaça, experimentar o prato que você vai comer, o que você vai fazer com a cachaça. Será que combina aquele sabor? Geralmente as cachaças que têm um sabor muito mais forte de madeira, que geralmente, mas nem sempre são o bálsamo, por exemplo, e algumas outras madeiras, louro canela, que é muito utilizado também para envelhecer a cachaça, elas têm um sabor muito forte de madeira. Então não vão muito bem com doce, por exemplo, na sobremesa e para certos pratos, peixes muito leves e tal, porque o sabor de madeira fica conflitante. Enquanto isso, o carvalho e a amburana são um pouquinho mais doces, tem um gostinho mais conhecido, né? Então fica mais fácil de agradar, vamos dizer assim. Mas nem sempre, na harmonização não existe regra, né? Nunca vai existir. Sommelier de cachaça, então, já existe? Existe sim, existe. Claro que você não vai tomar como vinho, né? Enche um copo... Claro que não. O copinho. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito que é: quem aprecia, não exagera. Exatamente. Não é mesmo? Então, só para encerrar, eu vou dizer uma coisa para você. Aprecie com moderação. Obrigado, viu, Renato? Muito obrigado. Olha, este é o Renato Figueiredo, que escreveu esse livro que vai aparecer agora no seu vídeo, de Marvada, a Marvada Pinga, que me atrapalha, olha aí. De Marvada a Bendita, que é a história, gastronomia e curiosidades da cachaça. Muito obrigado por ter vindo, Renato. É um prazer estar aqui. Meu prazer.